Meus amigos, o que é que está acontecendo com o Fortaleza, hein? Mais uma derrota, dessa vez para a equipe do CRB pela Copa do Nordeste. 1-0 na Arena Castelão. E o Fortaleza ficou com um jogador a mais a partir do minuto 25 do segundo tempo. A gente vai falar sobre isso ao longo desse vídeo, mas não é só sobre esse jogo. A situação do Fortaleza não é só uma derrota para a equipe do CRB, não é um ponto fora da curva. É um time que parece que desandou, que saiu do trilho. É um trem que descarrilhou, não consegue se encontrar, está perdido nesse momento da temporada, às vésperas de começar a Série A do Campeonato Brasileiro, no próximo final de semana, contra o Fluminense. E na terça-feira já tem Copa Libertadores, nada mais, nada menos do que contra o Racing. É um momento extremamente preocupante. Ano passado, o Fortaleza passou de fase na Copa do Nordeste com 8 pontos conquistados. Esse ano ele avança em quarto com 9. Um ponto a mais, empatado com Altos e empatado com o próprio CRB. Ele passa pelos critérios de desempate. O Ferroviário venceu hoje e ficou à frente do Fortaleza. É realmente assim um momento muito preocupante para a equipe tricolor. Sobre isso que a gente vai conversar, especificamente sobre essa derrota, 1-0 para a equipe do CRB e talvez as implicações disso ao longo desses próximos dias aí para a equipe tricolor, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, tá? Sei que o momento não é bom, mas dá essa moral pra gente aqui. A gente já passou de 8.500 inscritos, rumo aos 9.000 e eu conto com você. O primeiro ponto do vídeo é falar sobre Gaston Ávila. É impossível, inevitável, a gente não começar falando desse vídeo sobre o Gaston. Porque, e aí eu faço um lembrete, né, um recorte dos últimos jogos. Ele faz o pênalti que dá a vitória para o Ceará no primeiro jogo da final. Ele é reserva no segundo jogo, entra no segundo tempo com 5 minutos, dá uma entrada e acaba a entrada criminosa e acaba sendo expulso com 5 minutos de jogo, deixando o Fortaleza com 1 a menos a partir do minuto 5. E hoje, quando o jogo era mais pró-Fortaleza, o CRB também chegou, o CRB também atacou, mas o momento era mais pró-Fortaleza. O desenho do jogo era um jogo onde o Fortaleza talvez teria mais imposição ali ao longo da partida. Ele faz um pênalti que, ok, o atacante do CRB entrou na área no final do primeiro tempo ali, mas ele estava numa projeção muito mais saindo da direção do gol do que como se ele estivesse afunilando. Então dava para ter feito um outro movimento, dava para ter ganho tempo, ter cercado, ter esperado a cobertura do Mancha, ter esperado o atacante decidir o que ia fazer. Não um escorão nas costas do atacante da equipe alagoana. E ainda vi gente, um gato pingado, dizendo que não foi pênalti, mas é um absurdo. É muito pênalti, é uma carga nas costas daquele jeito, principalmente no contexto do lance, falta claríssima. Uma falta irresponsável. Uma atitude, parece que ele está totalmente descompromissado com os objetivos do clube, chegou alheio ao que está acontecendo. Alguém precisa avisar para o Ávila que o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, vale para o Fortaleza, tá? Se ele está achando que, não, porque não vale muita coisa, então assim, vou agir aqui com certa displicência, certo descaso, alguém precisa dar um choque de realidade. O Vojvoda falou na coletiva que terá uma conversa, mas uma conversa privada, não vai expor o que vai falar, mas não tem, é inaceitável. O Gastão precisa se ligar. E tem que acabar com essa história de que não é Copa do Nordeste, é Campeonato Cearense, os caras não estão nem aí. Esquece, velho. O cara tá jogando no Fortaleza, o Fortaleza precisa dessas competições também. Não tô colocando aqui a Copa do Nordeste acima das outras, mas não pode jogar com essa displicência. E o Gastão foi irresponsável de novo. E por isso foi vaiado ao longo do jogo todo, inevitavelmente. Então, esse é o primeiro ponto. Antes de mais nada, além de se inscrever no canal e deixar o like aqui, comentar se você concorda com isso, também falar da Zirac Jeans. Essa daqui é uma das que eu mais gosto, super leve, azul marinho, símbolozinho da Zirac aqui, perfeita para o dia a dia, para a rotina de trabalho, e você pode ir lá ter
tem um desconto. Vim pelo Manso, dá essa moral para Zirac, dá essa oportunidade, dá essa chance, você não vai se arrepender. Preço muito bom e ainda tem desconto se disser que veio pelo canal, beleza? Cola lá na Zirac, entre em contato pelo Instagram. O segundo ponto é, Fortaleza é uma mistura hoje de apatia com displicência e falta de qualidade. É um time apático, é um time que parece que o excesso de pressão ou a falta de confiança para jogar faz com que o time tenha medo, assim, sabe? Ele até cria as oportunidades ali, mas um time inexpressivo que não domina o adversário. Hoje, na reta final contra o CRB, com um jogador a mais, não conseguia pressionar, não conseguia tirar o espaço. O CRB conseguiu finalizar gol ainda com um homem a menos. É um time sem alma, sem vida, um time que que não tem postura. Sabe quem se salva? O próprio Marinho. O Marinho é um jogador que vai para o jogo e ele até excede pelo outro lado. Um excesso de vontade de querer mostrar serviço, aí se joga, cai. Mas é um cara que participa, que tenta. No primeiro lance já finalizou ali a gol no segundo tempo. O Voivoda poupou alguns jogadores, já pensando na sequência contra o Fluminense e o Racing. E eu vi muita movimentação ali, um desejo de mostrar serviço dos próprios meninos da base. O Kevin tentando, apesar de não ter ido tão bem ali nos momentos mais decisivos. O Caio Wesley ganhou a oportunidade, o menino de 17 anos, tentando ali mostrar. Acho que o Mancuso também é outro que se salva nesse aspecto assim de entrega. Mas, de forma geral, um time um marasmo, né, sem impor o seu ritmo contra o adversário. Displicência porque tem mais qualidade, mas parece que em alguns momentos acredita demais que só a qualidade vai fazer com que eles consigam entrar na área, finalizar, é um toquezinho, é um drible, é uma jogadinha, e aí eu boto a responsabilidade nas costas de alguns jogadores. O próprio Moisés, que entrou no segundo tempo, é um jogador que eu venho repetindo aqui, falando sobre isso. O Caleb foi bem em parte do primeiro tempo, mas é aquela coisa também de não ser decisivo, né? De não ser objetivo muitas vezes. Nem acho que foi mal. Eu falo muito mais da postura mesmo, assim, às vezes um pouco. Eu não sei se é arrogância, mas é um sentimento assim de que parece que o Fortaleza acha que qualquer momento vai decidir o jogo, acha que qualquer momento vai resolver, porque é melhor, porque tem mais qualidade, e não tem acontecido. Então é uma mistura dessa apatia com uma certa, né, displicência ali, não capricha, não se concentra para fazer os lances decisivos. E por fim, também está faltando futebol. Está faltando bola. Não consegue. No segundo tempo até teve finalização, obrigou o Vitor Caetano a trabalhar, botou bola na trave, teve bola parada. Está faltando mais, está faltando um time ser mais propositivo na criação de jogadas, um time que articula melhor, um time que tem energia com os laterais subindo para atacar. É um time que muitas vezes fica dependendo muito da individualidade de alguns jogadores. E quando esses jogadores não vão bem, que é o caso atual, aí cai de produção vertiginosamente. E é um reflexo disso tudo. Então esse é o segundo ponto, a soma de apatia, displicência e também falta de futebol. O terceiro ponto é uma pergunta. Quem se salvou hoje? Quem é alguém que você pode dizer assim, não, esse jogador aqui a gente vai tirar dessa conta? Eu acho que o Breno é um jogador que não teve culpa no gol, pênalti, ele até defende o rebote, o Anselmo Ramon faz o gol. Dá pra gente falar do Mancha, tropeçou na bola, acabou pisando ali um momento, fez alguns cortes errados, mas de forma geral, um garoto que vai entrando numa fogueira e vai dando conta, acho que é ok a partida dele. Talvez o Zé Wellison, Mancuso, jogadores ali que participaram, mas de forma geral um time muito aquém. E nesse ponto, já que não se salvam tantos, não foram, acho que o Marinho merece um certo destaque, até né, com algumas ressalvas, mas o Marinho também pela postura. Mas nesse ponto eu quero dizer, não queimem os garotos do Fortaleza, Caio Wesley, Gustavo Mancha, o próprio Kevin, não condenem esses meninos, esses garotos. O Fortaleza já dá menos oportunidade, já dá poucas oportunidades porque tem um elenco mais vasto.
De repente você coloca os meninos, eles acabam entrando nesse cenário bem caótico que está o Fortaleza na temporada, e aí vai desgastando a imagem deles. Então não condenem, não definam esses jogadores pelo momento atual do clube. Esse é o terceiro ponto. O que é que você acha? Você concorda com isso? Qual ponto eu acabei não falando? É um momento realmente muito difícil, pensando principalmente que o Fortaleza tem 2 jogos agora duríssimos, pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores. É esse o vídeo, tá? Eu também quero saber a tua opinião. Eu deixo aqui um vídeo diferente, falando sobre a situação de outro lugar que também está muito caótico, que é a seleção brasileira. Falei sobre a permanência ou não do Dorival Júnior. Dá uma olhada também nesse conteúdo. Valeu, até a próxima.